No coração da Amazônia, a cidade de Cametá se levantou em 1833 contra a opressão do Brasil imperial. A revolta de Cametá marcou a história do Pará e antecipou a cabanagem, transformando a cidade invicta em símbolo de resistência popular. Descubra como este episódio esquecido revela a força da Amazônia e a luta por justiça e liberdade. A história da revolta de Cametá, ocorrida em 1833, não pode ser compreendida sem mergulhar no contexto mais amplo da Amazônia e do Pará. Nas primeiras décadas do século XIX, o Brasil havia conquistado sua independência em 1822. Mas a realidade da região amazônica era marcada por tensões profundas, desigualdades sociais e disputas políticas que se arrastavam desde o período colonial. O Pará, em particular, vivia uma situação de isolamento geográfico e de marginalização econômica em relação ao centro do poder no Rio de Janeiro. Esse distanciamento não era apenas físico, mas também político e cultural, e se refletia na maneira como as elites locais e as camadas populares encaravam um novo regime imperial. Cametá, situada às margens do rio Tocantins, era uma cidade que se destacava pela sua posição estratégica. Desde o período colonial, havia sido um ponto de passagem importante para o comércio fluvial e para a circulação de pessoas e mercadorias. A cidade possuía uma população diversificada, composta por indígenas, mestiços, negros escravizados e libertos, além de colonos portugueses e seus descendentes. Essa diversidade social e étnica era também fonte de tensões, pois as desigualdades eram profundas e a exploração do trabalho era intensa. A vida cotidiana estava marcada por uma economia de subsistência, pela pesca, pela agricultura e pelo pequeno comércio, mas também pela presença de grandes proprietários que controlavam terras e influenciavam a política local. Após a independência, o Pará não se integrou de forma harmoniosa ao Império. Muitos setores da população viam o novo regime como uma continuidade da opressão colonial, apenas com novos protagonistas. As elites locais estavam divididas entre os que apoiavam o governo imperial e os que defendiam maior autonomia para a província. Essa divisão se refletia nas disputas políticas e nas revoltas que iriam marcar a região nas décadas seguintes. A cabanagem, que explodiria em 1835, foi o ápice dessas tensões, mas antes dela já havia sinais claros de insatisfação popular e de resistência, como a revolta de Cametá em 1833. Cametá era conhecida por sua tradição de resistência. A cidade havia enfrentado ataques e conflitos desde o período colonial, e sua população desenvolveu uma identidade marcada pela coragem e pela defesa de sua autonomia. Em 1833, essa identidade se manifestou de forma contundente, quando setores da população se levantaram contra as imposições do governo provincial e contra a opressão das elites. A revolta não foi um episódio isolado, mas parte de um movimento mais amplo de contestação que atravessava toda a Amazônia. O cenário político do Pará, na década de 1830, era de instabilidade. O governo provincial enfrentava dificuldades para impor sua autoridade, e as disputas entre facções políticas eram intensas. De um lado, havia os chamados legalistas, que defendiam a manutenção da ordem imperial e o fortalecimento das instituições oficiais. De outro, os autonomistas ou liberais, que buscavam maior participação popular e autonomia para a província. Essas disputas se refletiam nas cidades e vilas, onde as populações locais muitas vezes se organizavam para defender seus interesses contra o poder central. Em Cametá, a insatisfação popular estava ligada a diversos fatores: a exploração econômica,
A cobrança de impostos, a falta de representação política e a marginalização das camadas populares eram motivos de revolta. Além disso, havia um sentimento de identidade local muito forte, que se opunha às tentativas de controle externo. A cidade se via como capaz de se defender e de decidir seus próprios destinos. E essa visão alimentava a resistência contra o governo provincial. A revolta de Cametá em 1833 foi, portanto, resultado de um acúmulo de tensões. Não se tratava apenas de um conflito político, mas de uma expressão da luta por autonomia e por justiça social. A população se levantou contra as imposições do governo e contra a opressão das elites, buscando afirmar sua identidade e sua capacidade de resistência. Esse movimento seria lembrado posteriormente como parte da tradição de luta da cidade, que viria a ser chamada de cidade invicta por sua capacidade de resistir às invasões cabanas durante a cabanagem. O contexto econômico também desempenhou papel importante na revolta. O Pará vivia uma situação de crise, com dificuldades no comércio e na produção agrícola. A exploração dos trabalhadores era intensa e muitos viviam em condições de pobreza extrema. A escravidão ainda era uma realidade, e os negros escravizados sofriam com a violência e a exploração. Os indígenas, por sua vez, eram marginalizados e muitas vezes forçados a trabalhar em condições precárias. Essa realidade gerava um clima de insatisfação e de revolta, que se manifestava em movimentos como o de Cametá. A revolta de Cametá não foi apenas um episódio local, mas parte de um movimento mais amplo de contestação que atravessava toda a Amazônia. A região vivia um período de efervescência política e social, e as populações locais buscavam afirmar sua autonomia e seus direitos. A revolta foi uma expressão dessa luta e marcou a história da cidade e da região. Embora tenha ocorrido antes da cabanagem, ela já anunciava a explosão de insatisfação que viria a abalar toda a província nos anos seguintes. Cametá, com sua posição estratégica e sua tradição de resistência, desempenhou papel importante nesse processo. A Revolta de Cametá, ocorrida em 1833, insere-se em um período de intensas transformações políticas e sociais na Amazônia. Para compreender plenamente esse episódio, é necessário mergulhar no contexto mais amplo da província do Pará, após a independência do Brasil, em 1822, e observar como as tensões acumuladas ao longo de décadas se manifestaram em diferentes localidades, entre elas a cidade de Cametá, situada às margens do rio Tocantins. O Pará, desde o período colonial, ocupava uma posição periférica em relação ao centro do poder. A distância geográfica em relação ao Rio de Janeiro, capital do Império, era acompanhada por um sentimento de marginalização política e econômica. Essa realidade gerava um clima de insatisfação
que se agravou após a independência, quando muitos perceberam que a mudança de regime não trouxe melhorias significativas para a região. Cametá, nesse cenário, era uma cidade de importância estratégica, localizada em um ponto de passagem fundamental para o comércio fluvial. Desempenhava papel relevante na circulação de mercadorias e pessoas. Sua população era diversa, composta por indígenas, negros escravizados e libertos, mestiços e descendentes de colonos portugueses. Essa diversidade social e étnica refletia-se em uma vida cotidiana marcada por desigualdades profundas. Enquanto alguns poucos proprietários de terras e comerciantes detinham poder econômico e político, a maioria vivia em condições de subsistência, trabalhando na agricultura, na pesca e em atividades ligadas ao rio. A escravidão era uma realidade presente e brutal. Os negros escravizados eram utilizados em atividades agrícolas e domésticas, sofrendo com a violência e a exploração. Os indígenas, por sua vez, eram frequentemente marginalizados e forçados a trabalhar em condições precárias. Essa situação gerava tensões constantes, que se somavam às disputas políticas entre as elites locais e o governo provincial. A população de Cametá, marcada por essa diversidade e por essas desigualdades, desenvolveu uma identidade própria, baseada na resistência e na defesa de sua autonomia. Após a independência, o Pará enfrentou dificuldades para se integrar ao novo regime imperial. Muitos setores da população viam o império como uma continuidade da opressão colonial, apenas com novos protagonistas. As elites locais estavam divididas entre os que apoiavam o governo imperial e os que defendiam maior autonomia para a província. Essa divisão se refletia nas disputas políticas e nas revoltas que iriam marcar a região nas décadas seguintes. A cabanagem, que explodiria em 1835, foi o ápice dessas tensões, mas antes dela já havia sinais claros de insatisfação popular e de resistência, como a revolta de Cametá em 1833. Cametá possuía uma tradição de resistência que remontava ao período colonial. A cidade havia enfrentado ataques e conflitos, e sua população desenvolveu uma identidade marcada pela coragem e pela defesa de sua autonomia. Em 1833, essa identidade se manifestou de forma contundente quando os setores da população se levantaram contra as imposições do governo provincial e contra a opressão das elites. A revolta não foi um episódio isolado, mas parte de um movimento mais amplo de contestação que atravessava toda a Amazônia. O cenário político do Pará, na década de 1830, era de instabilidade. O governo provincial enfrentava dificuldades para impor sua autoridade, e as disputas entre facções políticas eram intensas. De um lado, havia os chamados legalistas, que defendiam a manutenção da ordem imperial e o fortalecimento das instituições oficiais. De outro, os autonomistas ou liberais, que buscavam maior participação popular e autonomia para a província. Essas disputas se refletiam nas cidades e vilas, onde as populações locais muitas vezes se organizavam para defender seus interesses contra o poder central. Em Cametá, a insatisfação popular estava ligada a diversos fatores.
Esse movimento seria lembrado posteriormente como parte da tradição de luta da cidade, que viria a ser chamada de Cidade Invicta, por sua capacidade de resistir às invasões cabanas durante a cabanagem. O contexto econômico também desempenhou papel importante na revolta. O Pará vivia uma situação de crise, com dificuldades no comércio e na produção agrícola. A exploração dos trabalhadores era intensa e muitos viviam em condições de pobreza extrema. Essa realidade gerava um clima de insatisfação e de revolta, que se manifestava em movimentos como o de Cametá. A revolta de Cametá não foi apenas um episódio local, mas parte de um movimento mais amplo de contestação que atravessava toda a Amazônia. A região vivia um período de efervescência política e social, e as populações locais buscavam afirmar sua autonomia e seus direitos. A revolta foi uma expressão dessa luta e marcou a história da cidade e da região. Embora tenha ocorrido antes da cabanagem, ela já anunciava a explosão de insatisfação que viria a abalar toda a província nos anos seguintes. Cametá, com sua posição estratégica e sua tradição de resistência, desempenhou papel importante nesse processo. A cidade se tornou símbolo da luta por autonomia e por justiça social, e sua população mostrou coragem e determinação ao se levantar contra as imposições do governo. A revolta de 1833 foi um marco na história da cidade e contribuiu para a construção de sua identidade como cidade invicta. A memória da revolta foi preservada ao longo dos anos e continua a ser lembrada como parte da história da cidade e da região. A revolta de Cametá é, portanto, um episódio fundamental para compreender a história do Pará e da cabanagem, e para valorizar a tradição de luta e de resistência da cidade. No início de 1833, Cametá vivia um clima de tensão crescente. O Brasil imperial, ainda consolidando sua autoridade sobre as províncias do norte, buscava reforçar impostos e controlar o comércio fluvial. Para uma cidade cuja vida girava em torno do rio Tocantins, essa medida era vista como uma agressão direta. Canoeiros, pescadores, pequenos agricultores e comerciantes locais dependiam do fluxo livre de mercadorias e da autonomia comunitária. A insatisfação começou a se transformar em ação quando funcionários enviados pela província chegaram para cobrar taxas adicionais. Em vez de serem recebidos com obediência, foram confrontados por grupos de moradores que se negavam a pagar. Esse gesto simples de recusa foi o primeiro sinal de que Cametá não aceitaria passivamente a imposição imperial. A resistência não se limitou a palavras. Canoeiros interceptaram barcos oficiais, obrigando-os a retornar sem cumprir suas missões. Em terra, barricadas improvisadas surgiram nas ruas próximas à Praça Central e à Igreja Matriz. Essas estruturas, feitas de troncos, pedras e móveis, tinham tanto valor simbólico quanto prático. Mostravam que a cidade estava disposta a se defender. As reuniões secretas em casas coloniais tornaram-se frequentes. Ali, líderes comunitários discutiam estratégias, distribuíam tarefas e reforçavam a ideia de que a luta era pela sobrevivência da identidade local. O povo de Cametá não se via apenas como súditos do império, mas como guardiões de sua própria autonomia. O rio Tocantins foi transformado em aliado estratégico. Canoeiros conheciam cada curva, cada igarapé
e cada correnteza. Essa familiaridade permitia emboscadas rápidas contra embarcações militares. Em alguns casos, os revoltosos usavam o silêncio da noite para atacar e desaparecer nas águas escuras, confundindo os soldados. As casas coloniais, com suas varandas e janelas altas, serviam como pontos de observação. De lá, era possível monitorar a movimentação das tropas e planejar ataques. Famílias inteiras participavam da resistência. Mulheres escondiam combatentes, crianças levavam mensagens e idosos espalhavam informações falsas para desorientar os oficiais. A solidariedade comunitária foi a base da revolta. Não havia distinção entre pescadores, agricultores, indígenas ou negros. Todos se uniram em torno da defesa da cidade. Essa união era alimentada por um sentimento comum de injustiça e pela convicção de que resistir era a única forma de preservar a dignidade. A notícia da insubordinação em Cametá chegou rapidamente a Belém. O governo provincial, temendo que o exemplo se espalhasse, enviou tropas às pressas para sufocar o levante. Oficiais receberam ordens claras: prender líderes, restabelecer a cobrança de impostos e impor a autoridade imperial a qualquer custo. No entanto, a tarefa revelou-se mais difícil do que o esperado. Os líderes locais, avisados com antecedência, conseguiram escapar das tentativas de prisão. A população, longe de se intimidar, ofereceu abrigo e apoio aos revoltosos. Cada tentativa de repressão encontrava resistência organizada, e os soldados começaram a perceber que estavam diante de um inimigo determinado. A repressão inicial foi brutal. Houve execuções sumárias de suspeitos, prisões em massa e saques de casas. O objetivo era espalhar o medo e quebrar a vontade de lutar. Mas, paradoxalmente, essas ações apenas reforçaram a união da comunidade. O comércio fluvial foi paralisado. O porto de Cametá, antes movimentado, passou a ser vigiado por soldados. Canoeiros evitavam sair, temendo represálias. Agricultores tinham dificuldade em escoar seus produtos e muitas famílias enfrentaram a miséria. A vida cotidiana foi marcada pelo medo constante. Patrulhas militares circulavam pelas ruas e qualquer reunião era vista como suspeita. Ainda assim, a solidariedade cresceu. Vizinhos se apoiavam mutuamente, compartilhando alimentos e protegendo uns aos outros. A revolta rapidamente ganhou fama em outras localidades do Pará. Para muitos, Cametá tornou-se símbolo de coragem e resistência. A mensagem era clara: o povo não aceitava passivamente a autoridade imperial. Após os primeiros confrontos descritos na parte 2, o governo provincial percebeu que a insubordinação em Cametá não era um episódio isolado e passageiro. A cidade havia se tornado um foco de resistência que poderia inspirar outras localidades do Pará. Por isso, reforços militares foram enviados de Belém, trazendo soldados mais bem armados e oficiais determinados a esmagar o levante. A chegada dessas tropas mudou o cenário. Se antes os revoltosos enfrentavam pequenos destacamentos, agora precisavam lidar com contingentes maiores, equipados com armas de fogo e treinados para combate urbano. A expectativa do governo era de uma rendição rápida, mas Cametá surpreendeu. A população não apenas resistiu, como intensificou suas ações. As ruas estreitas e o traçado colonial da cidade tornaram-se aliados dos revoltosos. Soldados imperiais tinham dificuldade em avançar em becos e vielas, onde emboscadas eram frequentes. Canoeiros e pescadores, acostumados à vida dura, transformaram ferramentas simples em armas improvisadas. Os combates urbanos eram marcados por ataques rápidos e recuos estratégicos. À noite,
Grupos de revoltosos surgiam das sombras para atacar patrulhas, desaparecendo logo em seguida. Durante o dia, barricadas impediam o avanço das tropas, obrigando os oficiais a gastar tempo e energia para cada metro conquistado. A resposta do governo foi brutal. Prisões se multiplicaram e qualquer suspeito de apoiar os revoltosos era levado para interrogatórios violentos. Casas foram saqueadas. Famílias inteiras sofreram represálias e muitos inocentes foram executados como forma de intimidação. A violência não se limitava aos combates. Tropas imperiais buscavam quebrar o espírito da cidade, espalhando o terror. Mas, paradoxalmente, essas ações reforçavam a determinação da população. Cada ato de brutalidade aumentava a convicção de que resistir era uma questão de honra. Apesar da repressão, a resistência não enfraqueceu. Pelo contrário, tornou-se mais organizada. Líderes comunitários criaram redes de comunicação que permitiam coordenar ataques e proteger os mais vulneráveis. Agricultores continuaram a fornecer alimentos. Pescadores garantiam o transporte pelo rio e famílias escondiam combatentes em suas casas. Essa resistência prolongada mostrou que Cametá não era apenas uma cidade rebelde, mas um verdadeiro bastião da autonomia popular. A luta não se limitava a confrontos militares. Era também uma batalha pela identidade e pela sobrevivência cultural da comunidade. A revolta de Cametá enviava uma mensagem clara ao Brasil imperial. O Pará não estava pacificado. O povo exigia autonomia e não aceitava a imposição de medidas injustas. Essa mensagem ecoava além das fronteiras da cidade, inspirando outros grupos e antecipando a explosão da cabanagem que ocorreria 2 anos depois em Belém. Cametá tornou-se símbolo da coragem amazônica. Sua resistência prolongada mostrava que, mesmo diante da violência extrema, a população estava disposta a lutar por justiça e liberdade. Após semanas de confrontos, o governo provincial conseguiu retomar certo controle sobre Cametá. Mas esse controle foi marcado por violência extrema. Tropas imperiais deixaram um rastro de destruição, casas saqueadas, famílias desestruturadas e dezenas de mortos. Muitos revoltosos foram executados sumariamente, sem julgamento, como forma de intimidação. Outros foram presos e enviados para Belém, onde enfrentaram condições desumanas nas cadeias coloniais. A repressão não se limitou aos combatentes. Qualquer pessoa suspeita de apoiar a revolta era alvo de punição. Mulheres que haviam escondido revoltosos foram humilhadas publicamente. Crianças foram separadas de suas famílias e idosos sofreram represálias. O objetivo era claro: quebrar o espírito da cidade e apagar qualquer vestígio de insubordinação. O comércio fluvial, vital para Cametá, sofreu um colapso. O porto, antes movimentado, ficou sob vigilância constante. Canoeiros evitavam navegar, temendo ataques ou confisco de mercadorias. Agricultores não conseguiam escoar seus produtos, e muitos perderam suas colheitas. A fome e a miséria se espalharam, atingindo principalmente os mais pobres. Essa crise econômica reforçou ainda mais o sentimento de injustiça. Para o povo de Cametá, não se tratava apenas de uma luta política, mas de sobrevivência. Resistir significava defender o direito de viver com dignidade, sem a exploração imposta pelo Império. Apesar da violência, Cametá não foi derrotada. A cidade resistiu e manteve sua autonomia, recusando-se a se submeter completamente ao controle imperial. Essa resistência consolidou o título de cidade invicta, que passou a ser usado com orgulho pelos habitantes. O nome não era apenas um símbolo, mas uma afirmação de identidade.
Ser invicta significava ter enfrentado o poder imperial e sobrevivido. Essa memória coletiva tornou-se parte da cultura local, transmitida de geração em geração. A revolta de Cametá não ocorreu isoladamente. 2 anos depois, em 1835, a cabanagem explodiria em Belém, tornando-se uma das maiores revoltas populares da história do Brasil. Muitos historiadores veem Cametá como um prenúncio desse movimento. Durante a cabanagem, Cametá novamente resistiu, enquanto outras cidades caíam diante das forças cabanas ou imperiais. Cametá permanecia firme. Essa continuidade reforçou ainda mais o título de cidade invicta e consolidou sua posição como bastião da resistência popular no Pará. A revolta deixou marcas profundas na sociedade cametaense. Famílias desestruturadas, muitas perderam parentes nos combates ou na repressão. Comunidade fortalecida. Apesar das perdas, a solidariedade cresceu. O povo aprendeu a confiar uns nos outros e a valorizar a união. Identidade reforçada. A experiência da revolta moldou a visão que Cametá tinha de si mesma, como cidade corajosa e autônoma. O reconhecimento de Cametá como cidade invicta não foi apenas local. A fama se espalhou pelo Pará e pela Amazônia. Para muitos, a cidade tornou-se símbolo da resistência contra a opressão imperial. Esse título passou a ser usado em documentos, discursos e celebrações, tornando-se parte inseparável da história da região. A revolta de Cametá, ocorrida em 1833, não foi apenas um episódio local de insubordinação contra o Brasil imperial. Ela se tornou um marco histórico para o Pará e para a Amazônia. Ao desafiar a autoridade provincial, o povo de Cametá mostrou que a região não estava disposta a aceitar passivamente a exploração e a opressão. Esse gesto de resistência antecipou a cabanagem, que explodiria em Belém 2 anos depois. Muitos historiadores consideram Cametá como um prenúncio da revolta cabana, uma espécie de ensaio da insubordinação popular que marcaria profundamente a história do Brasil. O título de cidade invicta tornou-se parte inseparável da identidade de Cametá. Mais do que um nome, era uma afirmação de coragem e autonomia. Ser invicta significava ter enfrentado o poder imperial e sobrevivido. Essa memória foi transmitida de geração em geração, moldando a forma como os habitantes viam a si mesmos e sua cidade, em festas populares, discursos políticos e celebrações cívicas. A lembrança da revolta era evocada como símbolo de orgulho. Cametá não era apenas uma cidade do interior do Pará. Era um bastião da resistência amazônica. Grande parte da memória da revolta de Cametá foi preservada pela oralidade. Histórias contadas por avós a seus netos. Narrativas transmitidas em rodas de conversa e lendas locais mantiveram viva a lembrança da insubordinação. Essas narrativas muitas vezes misturavam fatos históricos com elementos míticos, reforçando o caráter heróico da cidade. Canoeiros que enfrentaram soldados imperiais, tornaram-se personagens lendários, e a própria cidade passou a ser vista como protagonista de uma epopeia popular. Com o tempo, a revolta de Cametá passou a ser estudada por historiadores que buscavam compreender a dinâmica das resistências populares na Amazônia. Embora menos conhecida que a cabanagem, a revolta ganhou espaço em pesquisas acadêmicas, sendo reconhecida como parte fundamental da história do Pará. Esses estudos destacam a importância da revolta para entender a relação entre o povo amazônico e o Brasil imperial. Cametá mostrou que a região tinha voz própria e estava disposta a lutar por seus direitos. O legado da revolta de Cametá não se limita ao passado. Ele continua a influenciar a forma como a cidade se vê no presente.
Orgulho local. Os habitantes de Cametá cultivam o título de cidade invicta como símbolo de identidade, consciência política. A memória da revolta reforça a ideia de que o povo tem o direito de resistir à injustiça. Valorização cultural. A história da revolta é celebrada em eventos culturais e educacionais, fortalecendo o vínculo entre passado e presente. Mais do que um episódio local, a revolta de Cametá representa a força da Amazônia na história do Brasil. Ela mostra que a região não foi apenas cenário de exploração, mas também palco de resistência e luta por liberdade. Esse legado reforça a importância da Amazônia como espaço de protagonismo histórico. O povo amazônico não foi passivo diante da opressão. Lutou, resistiu e deixou marcas profundas na memória coletiva. A revolta de Cametá revela que a história do Brasil é feita não apenas pelos grandes centros, mas também pelas pequenas cidades que ousaram desafiar o poder. Cametá, com sua coragem e determinação, escreveu uma página decisiva na história da Amazônia. Seu legado continua vivo, lembrando-nos de que justiça e liberdade são valores universais, defendidos por comunidades que, mesmo diante da violência e da opressão, escolheram resistir.